técnicas que eu vou me permitir passar adiante. Eu, como professor, uma das coisas que eu pauto bastante quando eu apresento, uma mania também de professor, é ir muito para a questão científica, motivacional e tudo mais. E algumas questões técnicas de implementação eu vou me permitir passar um pouquinho rápido. Tem um módulo aqui assim de contexto, que ele é a chave dentro do nosso projeto. E esse módulo de ciência do contexto, ele tem praticamente 3 submódulos internos. Primeiro, a questão da localização, que estamos falando base, falando em contexto. O principal dado em contexto é a geolocalização. Depois, tem um dado temporal. O que é aquela questão do contexto temporal? O contexto temporal é eu, Rodrigo, utilizei um recurso A às 10 horas da manhã e eu avalio aquele recurso. Olha, avalio positivamente aquele recurso. Depois, eu tenho um outro, e assim vai, e depois eu também tenho a parte de contexto da parte das deficiências. Então, que assim, a trilha, como é que eu monto uma trilha? A trilha é como se fosse uma fotografia. Uma foto, um snapshot, onde eu pego o perfil do usuário, pego um determinado evento, que é a avaliação de um determinado recurso por um usuário, pego o recurso em si, e pego o módulo de contexto, e daí bato uma fotografia, e é que assim está armazenada uma trilha. E assim, então, são construídas as nossas trilhas dentro do sistema Vulcanos. Porque assim eu vou passar um pouquinho mais rápido dos diagramas de sequência e vou direto para a parte do protótipo, porque assim então o nosso modelo ER com a parte das classes que a gente desenvolveu. E como é que a gente desenvolveu então a nossa avaliação? Foi feita com base numa simulação, e essa simulação então nós desenvolvemos um simulador que mapeou diferentes recursos dentro da cidade de Berlim, na Alemanha. Então, foram mapeados aí mais de 8.000 recursos, e com isso aí a gente gerou trilhas. Então, que assim, vejam que ali está no meio ali a cidade de Berlim, e com diversos recursos aí, incluindo diversas categorias, por exemplo, saúde, educação, restaurantes, enfim, diversos recursos de diferentes categorias. Então, assim, e para começar então, tem um ponto A e um ponto B, que daí vai mostrar a nossa região de cobertura. E aqui assim algumas ideias da simulação, foram 300 usuários, 180 dias, 3 perfis de usuário, que são trabalhador, turista e, enfim, aquele que está somente passeando, sem nenhuma ideia do que fazer. E a gente utilizamos distribuição probabilística de acordo com o perfil da utilização de recursos. Bom, então, na parte do cenário 1, a gente tem alguns pontos. Eu parto, então, de um hotel chamado Pax, que fica num hotel em Berlim, e aqui assim estão diferentes trilhas e como é que elas estão ranqueadas no sistema de recomendação. Então, essa aqui assim, ó, o Oranienburg-Tua, que é uma estação de metrô na cidade de Berlim, vejam que ela tem sua recomendação 11. Por quê? Porque ali é uma estação de metrô que funciona como um grande hub que as pessoas podem se locomover para diversos outros lugares. Então tem um sistema, tem uma pontuação de recomendação muito alto para recursos que passam por aquela trilha ali. Então, meu tempo aqui já está expirando aqui, o colega gentilmente aqui está me dando sinal. Depois, aqui assim tem, enfim, dentro dessa mesma questão também um outro cenário que usuários querem conhecer novos lugares. Então, eu estou num determinado lugar, quero conhecer novos lugares, o que tu tens para me recomendar? Então, isso assim, também utilizamos sistemas vulcanos baseados em trilhas para isso. Então, que assim, a recomendação, como é que foi a ordem da recomendação? Então, olha, um lugar para te conhecer, nada mais nada menos do que o Deutsche Bank, que é um banco que é para te dar dinheiro. Então, eu chego lá, tenho que trocar dinheiro, que então, na ordem, então, um novo lugar para conhecer, o mais ranqueado deles foi o Deutsche Bank. Bom, então, que assim, eu quero conhecer lugares de entretenimento, quais que eu tenho para me recomendar, mesma questão daí. E aqui assim, então, alguns lugares, então, incluindo cinemas, incluindo lugares que consiga beber alguma cerveja ou algum refrigerante.
Bom, então, trabalhando agora perto dos resultados e da conclusão, então, a gente mostrou, a gente olhou então que esse dueto que trabalha a similaridade com a ideia de filtro e sistemas de recomendação para a questão da acessibilidade foi muito forte, certo? E foi bastante válido, então nossos resultados trouxeram resultados positivos quanto a isso aqui. Depois, recomendação de recursos já conhecidos pelo usuário, validados por alguns cases. Então nós temos 3 cases que a gente mostrou aqui. Então eu estou partindo de um hotel para onde eu vou, gostaria de conhecer novos lugares, eu gostaria de ir num lugar de entretenimento. São nossos 3 cases. Sobre as conclusões, então a gente trabalhou com a parte de quais são as palavras-chave durante todo o nosso trabalho. Primeiro, a questão da similaridade, depois, recomendação. E dentro dessa questão da recomendação, a gente utilizou tanto recomendação baseado nos recursos, então, especificadamente nos recursos que eu utilizei, mas também recomendação baseada na categoria dos recursos. Olha, eu utilizo então categoria 1, depois categoria 1, categoria 2, categoria 3 e categoria 1. Então, independente do tipo, do nome dos recursos, se um determinado usuário utilizou essa mesma categoria, então vai dar uma similaridade positiva para o sistema de recomendação como um todo. Então, que assim está o nosso trabalho posicionado, então, na última coluna, que é o Vulcanus, certo? Que daí trabalha, que ele acaba aqui acrescentando, então, para o estado da arte, na questão da acessibilidade, e também, então, antes só tinha histórico e outros que não tinha nenhuma utilização de históricos, e nós, então, acaba colocando essa questão de trilhas, certo? Para o estado da arte. Então, é isso, fico aberto a perguntas, e muito obrigado. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la presentación? Una pregunta, ¿qué problemas han detectado después de la simulación que ustedes hicieron con esta aplicación? ¿Qué problemas? Qual é o problema que você tem detectado depois de fazer a simulação que você tem feito? Qual é o problema? Tem problemas, acho? Ou não? Certo. Tem. Quais são os problemas? Bom, uma das coisas que a gente detectou é o seguinte: o sistema, para ele conseguir uma boa recomendação, ele é muito dependente de um alto número de trilhas. E além disso, o nosso sistema ele é dependente, muitas vezes, que o usuário ele preencha alguma determinada recomendação sobre o recurso. Então, eu utilizei o recurso A, e daí é que nem, por exemplo, algum site de venda de passagem aérea. Eu vou lá e digo, olha, essa cidade de Arequipa é muito legal, recomendo o pessoal visitar. Então, eu utilizei o recurso A, olha, o recurso A foi interessante, foi pertinente, recomendo. Então, eu utilizei o recurso B, e o usuário tem que preencher as recomendações para popular o meu sistema de trilhas. Então, com esse esquema, torna o nosso sistema mais rico e mais assertivo. Se não tem isso, acaba daí sendo um problema. Tá bom, muito obrigada, né? ¿Otra pregunta? Solo usa análisis de similaridad. ¿No podría usar otra técnica de inteligencia artificial, no sé, algo de Bayes o alguna red neuronal? Essa sua questão ela é bastante pertinente e entra dentro do nosso escopo de trabalhos futuros. Então, utilizar, por exemplo, redes neurais e algum algoritmo mais profundo de pattern matching ou busca de padrões, a gente vai implementar no futuro. Nessa questão do nosso sistema que é assim, ó, o que acontece? É um sistema real-time. Na medida que eu vou me locomovendo, então passei do recurso A para o B e assim por diante, o próprio sistema vai ter lançando recomendações. Então, para ser um sistema real-time, a gente precisa que ele seja assertivo, que ele seja bom, mas também que ele seja rápido. E aqui a gente tem um trade-off muito delicado. Por exemplo, se eu trabalho com inteligência artificial, existem, por exemplo, redes neurais e SVM,
que são técnicas muito apuradas da inteligência artificial, mas muitas vezes elas não dão resultado no real time. Então, até o momento, essa questão da similaridade, que não é um algoritmo assim muito time consuming, que não consome muito a parte da CPU, tem nos dado bons resultados. Mas também temos, como trabalho futuro, explorar outros métodos. El análisis de similaridad supongo que usan un vector, características para hacer la búsqueda. ¿De cuántos elementos es? Porque a veces cuando es muy grande termina siendo más complejo que una red neuronal. Até esse momento, a gente deixou, então, quantos recursos, olha, eu coloquei assim, quantos recursos atrás eu vou olhar então para fazer minha análise de similaridade. A gente deixou isso aí como um parâmetro do sistema, então não é que eu vou executar o protótipo, daí eu completo isso aí. Os resultados que mostraram que assim, a gente rodou então com um parâmetro 10. Então, estou aqui assim no recurso agora, e eu olho então 10 eventos ocorridos no passado. Bien, muchas gracias. Seguimos con el siguiente.